Senhor, clareia-nos o entendimento, a fim de que conheçamos, em suas consequências, os caminhos já trilhados por nós. Entretanto, faze-nos essa concessão, mais particularmente, para descobrirmos, sem enganos, onde as estradas mais retas que nos conduzam à integração com os teus propósitos. Alteia-nos o pensamento, não somente para identificarmos a essência de nossos próprios desejos, mas, sobretudo, para que aprendamos a saber quais os planos que traçaste a nosso respeito. Ilumina-nos a memória, não só de modo a recordarmos com segurança as lições de ontem, e sim, mas especialmente, a fim de que nos detenhamos no dia de hoje, aproveitando-lhes as bênçãos em trabalho e renovação. Auxilia-nos a reconhecer as nossas disponibilidades. Todavia, concede-nos semelhante amparo, a fim de que saibamos realizar com ele o melhor a nosso alcance. Inspira-nos, ensinando-nos a valorizar os amigos que nos enviaste. No entanto, mais notadamente, ajuda-nos a aceitá-los como são, sem exigir-lhes espetáculos de grandeza ou impostos de reconhecimento. Amplia-nos a visão, para que vejamos em nossos entes queridos não apenas pessoas capazes de auxiliar-nos, fornecendo-nos apoio e companhia, mas, acima de tudo, na condição de criaturas que nos confiaste ao amor, para que venhamos a encaminhá-los na direção do bem. Ensina-nos a encontrar a paz na luta construtiva, o repouso no trabalho edificante, o socorro na dificuldade e o bem nos supostos males da vida. Senhor, abençoa-nos e estende-nos as mãos compassivas em tua infinita bondade, para que te possamos perceber em espírito na realidade das nossas tarefas e experiências de cada dia, hoje e sempre. Assim seja. O capítulo 22 trata da história de Balaão. Tem muitos elementos que foram levantados sobre a mediunidade, como, por exemplo, a mediunidade nos animais, já que a sua mula uma hora empaca, assistindo quando o rei Balac, que é um rei de Moabe, contrata esse profeta Balaão para que ele amaldiçoasse o povo de Israel. É interessante que ele é contratado para se utilizar da mediunidade, e aqui o Antigo Testamento deixa uma grande e farta lição, que a gente vai se aprofundar um pouco mais nesse entendimento hoje, de que a mediunidade não existe nenhuma condição de ser cobrada por ela. Dai de graça recebeste. Porque o que ele vai falar deveria ser maldições, mas aquele anjo que a sua mula empaca, que a mula vê e a mula fala, segundo o texto, nós vamos paralisando esse processo. A gente explicou sobre a mediunidade nos animais, explicamos que a mula pôde ver segundo os fluidos liberados pelo médium, e que, na realidade, a mula, por si só, não poderia dar uma psicofonia ou falar, mas que trata-se de um fenômeno de voz direta, onde a liberação do ectoplasma, dos fluidos necessários para tal, elas podem se dar de maneira da qual o médium, a revelia do médium. O médium não tem conhecimento. Então, a gente parou nesse momento, logo após o anjo manifestar-se, anjo aqui no sentido de espírito, à luz da doutrina espírita, manifestar-se e deixar bem claro que que Balaão, ele tinha apenas as condições de proferir
as palavras que Deus colocou em sua boca. E aqui a gente entende que esse processo psicofônico, ele, muito provavelmente, os sinais encontrados é que provenha de uma mediunidade sonambúlica, de um médium do qual permanece inconsciente quanto a manifestação ou semiconsciente, quando assim evoluindo a sua mediunidade, ele permanece nessa condição onde a sua mensagem, vamos dizer, tem um teor, talvez aqui, um pouco mais autêntico. Ele não tem o controle tão grande daquela comunicação, como quando, por exemplo, um médium consciente transmite uma psicofonia. Então, esse é o introito, é o resumo do que a gente tratou no penúltimo capítulo. Queria só trazer um ingrediente aí dentro dessa parte que a gente já tratou, que são as estratégias que o rei utiliza para vencer Israel, que a gente até comentou na semana passada. Uma é fazer aliança com outros povos que nem eram tão amigos assim, mas que, em função de um inimigo comum, se junta para combater reunidos. Então, ele faz uma articulação com os reinos vizinhos para que eles juntem um exército único para combater a entrada do povo de Israel. Isso é uma. E a outra estratégia era, além do exército, a relação com a divindade. Então, ele ataca pelos dois flancos, fortalecendo o exército para combater materialmente e procura Balaão para que Balaão faça essa maldição que impeça a vitória dos hebreus sobre aquele povo ali. Então, ele vai... A aliança com os povos materialmente deu certo, estava todo mundo posicionado para a batalha, e aí ele vai procurar por Balaão para tentar com que ele amaldiçoe o povo. Então, são várias as tentativas que ele faz, né? Ele tenta a primeira vez, ele diz que não, aí ele manda ouro, manda os homens importantes do reino para conversarem com ele. Nem assim ele se convence, aí diz, olha, nem se ele me desse uma casa cheia de ouro, eu não faria, somente aquilo que o Senhor me ordenasse. E tem uma coisa curiosa, né? E tem uma outra mediunidade aí, Álvaro, que é a mediunidade durante o sono, né? Que ele desdobra, recebe as orientações durante o sono. Isso é uma coisa muito interessante, hein, professor? Essa mediunidade que ele atua com o mundo espiritual, conversando por várias vezes, vou dormir. Quando eu acordava, eu digo para vocês o que é que o Senhor quer. Não é isso aí, professor? Exatamente. A mediunidade onírica, sonambúlica, né? Em que ele utiliza dela para poder ter um contato com o mundo espiritual. E a gente lembra aí, Álvaro, lá de Bérgamo, né? Onde os doentes que dormiam no telésforo para sonhar com a cura da sua doença, que vinha de uma forma mediúnica. Quer dizer, não é uma coisa nova, se repetiu, não é uma coisa única, aconteceu no passado, aconteceu em Bérgamo, com aquela escola que tinha aquele templo ao deus Asclepto, um templo pagão, e nós temos na terceira revelação as explicações coerentes da doutrina a respeito disso, as questões 400, 450, se eu não me engano, no Livro dos Espíritos, fala exatamente dessa, que Kardec chama de emancipação da alma. Então, Balaão era um médium que tinha essa capacidade, né? De entrar, né? Também. Inclusive, semelhantemente ao sonho de Jacó, né? Que é um outro recado que entra aí muito forte, muito marcante também nessa trajetória de Abraão até hoje, até nós. Então, esse fato que aconteceu com Balaão, com o rei de Moabe, é um fato mediúnico que está pontuado em várias partes, em várias épocas da humanidade, mostrando que realmente a mediunidade faz parte do homem, não tem sexo, idade, nem cor, nem raça, mas ela está desde o primeiro homem que se foi formado no planeta, já tinha essa predisposição orgânica para ser um médium,
e que vão acontecendo em gerações como um canal indispensável do ser humano para ter sua sintonia com o mundo espiritual. Isso aí. Muito Continuamos, bem. então, no dia de Então, hoje. a partir desse momento, a gente começa a parte nova da história que a gente precisa tratar. Então, vamos lá, Álvaro. A partir de agora, vamos começar o conteúdo novo. É interessante a gente observar, quando começa o capítulo 23, a gente poderia subdividir ele em 4 partes. A primeira dessas partes seria a primeira parábola de Bilam. Assim é denominado pelos rabinos, uma shala, uma parábola, porque ela tem um profundo sentimento e um profundo intuito espiritual, se utilizando de palavras que estariam no decorrer do dia a dia dos homens. Primeiro ponto, quando nós estamos ali no último versículo do capítulo 22, versículo 41, é descrito que eles sobem acima de Bamot Baal, que é um monte, para que eles pudessem ver uma parte de Israel. E aqui a gente poderia imaginar que a palavra se dá apenas no intuito de subir para encontrar o povo no plano físico. Mas aqui nós estamos falando também no sentido de uma elevação espiritual. Por quê? Está deixando claro o texto que, apesar de ser um profeta, Bilam, ele era um profeta que estaria envolvido ainda com uma mediunidade bastante autêntica, porém um tanto quanto atrapalhada. Não era uma mediunidade com Jesus, vamos assim dizer. Não era uma mediunidade refinada pela moralidade da qual o Evangelho pode nos fornecer. Então, Bilam, para que ele pudesse enxergar Israel junto com Balac, eles sobem, eles se elevam, mas mesmo assim, diz o texto, eles só enxergaram uma parte. Por quê? As condições espirituais são verdadeiramente diferentes. Então Bilam disse a Balac, construa 7 altares e prepare 7 touros e 7 carneiros para mim. E eles ofereceram um touro e um carneiro em cada um daqueles altares. E depois que é oferecido esse carneiro e esse touro, Bilam fala assim, agora me dá uma licencinha. Agora não me atrapalha no processo mediúnico. E é interessante que a palavra que é utilizada por Bilam é talvez eu vou receber alguma orientação. Talvez, no sentido claro, que apesar de que ele não obtinha uma moralidade elevada para o processo da mediunidade, ele tinha o conhecimento do seu mecanismo, compreendendo que o telefone toca de lá para cá, e apenas receberia a mensagem dos espíritos, e aqui o profeta, de certa forma, traria a mensagem de Deus, de certa forma, entre aspas, Deus, segundo a ideia do Antigo Testamento, quando Deus fala através dos profetas. Ele se coloca, então, nessa posição. Talvez Deus vai aparecer para mim. Talvez Deus vai me falar. E é interessante que diz o texto que Deus apareceu. Aqui não é Deus, são espíritos superiores que se manifestam, ou espíritos que estão se manifestando. O que nos dá a entender é que ele alcança espíritos ligados ao povo de Israel, a coordenadoria dessa caminhada, dessa jornada espiritual do povo de Israel. Por isso, o texto refere-se a esse espírito como Deus. E aqui diz mais uma vez, então Deus colocou as palavras na boca de Bilam. Ou seja, as palavras não eram dele. Ele é um médium autêntico, muito provavelmente inconsciente ou, no máximo, semiconsciente. Ele traz essas palavras, segundo o texto, com uma capacidade mediúnica muito, muito representativa, porque as palavras vêm, segundo a concordância do texto,
na clareza da qual os espíritos almejaram proferir. E falou assim: volta para Balaque e diga o seguinte. E fala: olha, vou dizer uma parábola. De Aram, Balaque me trouxe, o rei de Moabe, das montanhas do leste. Venha e amaldiçoe Jacó para mim, casa de Jacó para mim. Venha e traga toda a ira contra Israel. Isso é o que o Espírito está referindo. Mas como posso eu condenar aquele que Deus não condenou? Como eu posso trazer a ira de Deus se Deus não está irado? Eu os vejo do topo do rochedo, do alto de uma colina. É uma nação que habitará sozinha e não será calculada por entre as outras nações. E aqui tem uma... Eu vou ler isso, eu vou passar para vocês, depois eu comento. Quem contou o pó de Jacó? Isso é belíssimo. Ou o número das divisões de Israel? Possa minha alma morrer a morte dos justos e que meu fim seja como o dele. E Balaque fica doido, porque quando ele diz isso, quando ele leva essas palavras, Balaque fala: mas eu te trouxe para amaldiçoar, você está abençoando? E o que é dito? Eu só posso trazer as palavras que Deus colocou na minha boca. Eu vou passar para vocês, depois eu comento isso. Professor Severino, eu queria, antes de passar para o senhor, fazer só uma observação. Ele faz 7 altares, não é isso? Uhum. São 7 altares, e nesses 7 altares existe em cada um deles uma oferenda. De certa maneira, é uma espécie de um constrangimento, não é? Você fazer essa preparação toda e dizer para o cara: agora vai lá e amaldiçoa. Eu preparei 7 altares, em cada altar eu matei um animal e coloquei em cima. Está tudo preparado para que você amaldiçoe o povo. Então, é aquelas estratégias que a gente às vezes vê, da tentativa de comprar o médium com determinados favores ou incensá-lo com homenagens na expectativa de que ele, então, se mostre curvado, não é? Curvado para fazer As coisas que aquela pessoa está querendo que ele faça. Vamos lá, professor. Aqui a gente vê a autenticidade do médium, né? de seguir à risca aquilo que o seu mentor espiritual orienta. A importância de não titubear e não fugir do racional. Porque a primeira coisa que eu acho que o médium podia pensar: por que é que ele não me pediu para abençoar em vez de amaldiçoar? Já é a primeira coisa que a gente pode trazer aqui como reflexão, né? Ele queria que amaldiçoasse, preparou as coisas, tentou comprar ele com o material, mas, ao mesmo tempo, Balaão, com certeza, ou recebeu intuitivamente a mensagem, ou pensou em si mesmo, racionalmente falando: por que ele não está me pedindo para abençoar em vez de estar me pedindo para amaldiçoar? E eu jamais farei algo contrário. É como dizia Sócrates: eu não faço nada que o meu daimon não me aconselha. Tá certo? A gente tem aí mais um princípio de fidelidade aos nossos guias, mentores e orientadores espirituais. Qualquer coisa que fuja do racional, do lógico e do bom senso, a gente naturalmente não deve seguir. Então, é um médium que serve de exemplo para a gente, porque desafiou o poder de um rei com outras nações, recebeu todo o aparato que a vaidade poderia tentá-lo a seguir, e ele não mudou, não se demoveu da sua responsabilidade de ser um médium autêntico e sincero. Mesmo que Álvaro mérito, fale... né, professor? Exato. E mesmo que aquilo que Álvaro falou, que ele disse assim: eu vou dormir e talvez
eu receba a observação. Quer dizer, ele era um médium vigilante, porque ele, embora tenha recebido, mas mesmo que ele não tivesse recebido, pela sua conduta, pela sua forma de ver as coisas, ele não teria cedido à tentação do prestígio que o rei de Moabe queria, Balaque queria trazer para envaidecê-lo, ele se sentir importante, e ceder ou ser comprado pela vaidade pessoal de ficar ao lado do rei, de ser considerado alguém materialmente grande. Mas ele anulou a grandeza material em favor da pureza e da autenticidade da mensagem espiritual. É aí que eu vejo todo o mérito de Balaão nessa história. De certa maneira, aí, a gente, quando vê a busca de um profeta para tentar amaldiçoar o povo, ele nos é ofertado como sendo um mercenário, né? Um médium mercenário. Mas, na medida em que o texto vai acontecendo, essa leitura de mercenário vai se afastando, porque ele não se vende, porque ele é fiel àquilo que as revelações espirituais apresentam, mesmo que desagrade quem está fazendo toda uma espécie de paparicos para que ele lhe seja dócil, né, às sugestões. Então, você percebe aí uma rigidez do ponto de vista da compreensão do que significa a mediunidade em si. Então, acaba ele tendo essas características positivas, mas, ao mesmo tempo, alguns traços de inferioridade, quando ele bate no animal, quando ele agride a pobrezinha da mula, e ainda por cima, sequer se assusta quando a mula conversa com ele. Falar. Né? Quando ela começa a falar, né? Eu vejo nesse episódio uma coisa muito curiosa. A gente está aqui, graças a Deus, reunido e buscando conteúdo ou interpretação bem mais racional, espiritual. Nosso intento é esse. Porque toda vez que alguém fala da burra de Balaão ou da serpente do paraíso, que são animais que falam, né? Que aparecem em diálogo com Eva lá no Bereshit, e aqui aparece essa burra falando num fenômeno chamado pneumatofonia, que a gente sabe que é a voz direta, com a alteração do ectoplasma, mas ninguém lê essa história com essa ótica da autenticidade que foi Balaão diante desse processo. Mesmo depois de todo esse fenômeno mediúnico, prevaleceu a sua autêntica mediunidade, a seriedade da faculdade que ele possuía. Daí nós lembremos que Jesus sempre, quando ele escolhe os seus 12, a primeira coisa que ele dá é autoridade sobre os espíritos inferiores, purificar os leprosos, curar os doentes, ressuscitar os mortos, dai de graça o que de graça recebeste. Então, Balaão estava precedendo essa orientação do Cristo, de não se deixar influenciar pelo material, pelas promessas de valores materiais. Então, ele realmente não se deixou levar nem por valores materiais, nem pela questão da vaidade de estar ao lado de um rei, né, autoridade máxima, se sentir grande. Nada disso influenciou na sua humildade, na sua inferioridade perante a autoridade material. Ele sai assim com uma grandeza espiritual incomensurável e uma mediunidade digna de ser imitada. Só tem um detalhe, esse é a primeira oportunidade, porque me parece, Álvaro, que vai ter uma segunda tentativa. E vamos ver como é que Balaão se sai, porque haverá uma nova tentativa do rei de Moabe de convencê-lo com uma nova oferenda para ele. O que vai acontecer aí, Álvaro? Eu queria só destacar um versículo aqui, que é uma coisa interessantíssima, que a gente estuda na doutrina espírita. O professor Severino Celestino vai adorar, pela profundidade do estudo das palavras, que ele sempre busca, pelo conhecimento do hebraico. Quem é do grupo de NEP? Cadê o NEP Gesiel, que estava aqui conosco? Quem é de grupo de estudo do NEP, anota. Quem for de grupo de estudo acadêmico de teologia, anota.
porque a gente às vezes não sabe da onde Jesus tira as suas referências. Esse mesmo capítulo que nós estamos, 23, versículo 10. Eu li dessa forma: quem contou o pó de Jacó? Ou o número das divisões? Em hebraico é Min, Maná, Afar, Yaakov. Esse Afar é o mesmo Afar lá do livro Da de criação. Da criação, 2:7. Isso. Mas o que isso tem a ver para nós? Sabe como que os sábios do judaísmo traduzem essa palavra? Não é por pó. Quem contou as criancinhas de Yaakov? Vinde a minhas criancinhas. O comentário do Rebbe de Lubavitch, em um grande discurso racídico pronunciado na Eastern Parkway 770, na cidade de Nova York. Ele fala assim, sabe por que todos os grandes rabinos, Maimônides e tantos outros, se referem a esse Afar como as criancinhas, falando, quem está vendo as criancinhas do povo de Israel? Como Jesus disse, vinde a mim as criancinhas. Saiu desse versículo do livro de Números. Sabe por quê? Porque ele fala assim, o pó da terra é o que existe de mais simples. É o que existe de mais pachuto, de mais simples mesmo, que pode existir sob a terra. E é isso que Deus espera de nós, que nós tenhamos a simplicidade, a autenticidade da humildade na nossa forma de servir. E as criancinhas, como dizem os espíritos, não é pelo sentido de serem crianças, porque já são espíritos que reencarnaram por muitas vezes, mas é pelo sentido da inocência, da plasticidade neural que é permitido no processo de reencarnação. Essa plasticidade neural, fisiologicamente falando, ou o processo de encarnação, que diz-nos André Luiz, que vai terminar lá por volta dos 7 anos, permite ainda uma pureza. O espírito não totalmente encarnado recebe o apoio dos benfeitores, uma proteção ainda maior, tem a condição de receber com mais também autenticidade ali durante esse processo de educação, as questões do espírito com maior natureza. E por ainda não estar completamente encarnado dentro do processo de encarnação célula perispiritual, com célula física ou biológica, nós encontramos esse espírito ainda não manifestando completamente os seus vícios, as suas paixões. Ele manifesta algumas tendências, mas ainda não todos os seus vícios e paixões. Então, essa, entre aspas, ingenuidade da criança, essa referência do vinde a mim, as criancinhas, é uma referência trazida do versículo 10, quando faz-se a referência àquilo de melhor, na autenticidade da humildade mais pura que poderia existir dentro do povo de Israel. Então, esse versículo, Elahai, professor Severino Celestino, eu queria trazer, porque como é bonito, né? Eu estou arrepiado, viu, Álvaro? Então eu vou desarrepiar vocês, porque assim, eu quando li, eu fui para um caminho completamente diferente. Nada espiritual, nada assim transcendente, nada para esse lado. O que eu vi? Quando Deus conversa com Abraão, ele diz que a descendência dele seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. E quando conversa com Jacó, mais numerosa do que as areias da praia. É aí que eu tirei a ideia de que esse pó fosse a descendência, que conecta com as criancinhas, mas conectando com a poeira, que a descendência será mais numerosa
do que os grãos de areia da praia. Então, cada grãozinho é uma criança, né? Então, belíssimo Mas Midrash, veja bem, belíssima conexão, Elahá. Eu não tinha pensado, mas é perfeita. Você fez um Midrash bonito também, né? olha, eu vou acabar reencarnando cabalista. mas tem uma questão aqui, esse afar, essa palavra aí que é traduzida como pó, afar é a essência da terra. Você vê que quando você fala na criação, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, haaretz é terra, é solo. Mas na criação não é terra solo, é Adamá. Afar min Adamá. Já é uma terra pura. Já existe uma seleção. O Adão, que veio de Adamá, já era da pureza daquilo que existe na Terra que pode constituir a vida. E as criancinhas lá do capítulo 18 do Evangelho de Mateus, no sermão comunitário lá em Cafarnaum, as crianças vieram, as famílias, devido ao prestígio de Jesus, as famílias traziam seus filhos para que Jesus as abençoasse. E os discípulos nem gostavam daquilo. Eles não tinham nem sensibilidade para captar a riqueza daquele momento. Aí Jesus diz, né? Deixai vir a mim as criancinhas. O afar, a pureza do solo, a inocência, a candura, a coisa inicial. Muito bom. Todos dois. A colocação de Álvaro foi fantástica. E a sua, que o museu coloca de grãos do deserto, também está exatamente no diálogo dele com Jacó. Então, observe que aí nós temos duas coisas distintas, porém convergentes. Estão exatamente, né? Aí, se a gente for colocar nos níveis de interpretação, né? Do Pechat, do Revés, do Derush, do Midrash ou do Sodi, nós vamos encontrar exatamente esclarecimento em qualquer uma dessas camadas de interpretação. Maravilha, viu? Parabéns. Excelente colocação. É que, na verdade, né, nós temos até alguns companheiros espíritas que até usam essa expressão, o evangelho e as interpretações religiosas não têm gabarito. Ou seja, não tem a resposta certa. Tem várias vertentes de interpretação. Opções, Então... É só a gente parar para pensar que foi assim, é que essa interpretação, a gente colocou à luz da doutrina espírita, mas é uma interpretação que Irache traz, por exemplo, mas muitos outros rabinos também. Mas o Elahá fez um segundo nível, um drush, depois aqui é um terceiro. Não, o segundo é remês. Remes. Então ele fez das entrelinhas. Ele fez um remes com conexão quase midrástica, quase midrástica. Foi, exatamente. E aqui, o Sod, quem lança é Jesus, quem explica a doutrina espírita. Exatamente, tem lógica também. Muito bem. Vamos lá. Bom, mas aí, pelo que eu entendi, o cara armou os 7 altares para tentar comprar Balaão e ele reafirma o desejo de abençoar esse povo. Então, o rei de Moabe toma uma atitude. Que atitude que ele toma para convencer Balaão a mudar? Fala assim, vem comigo. Só que agora, vamos mudar de lugar. Vamos para outro lugar. Para outro lugar. Onde você não está podendo amaldiçoar o povo todo de Israel, não tem problema. Você vai amaldiçoar uma partezinha. Então, se a gente vai para um lugar que você só pode enxergar uma parte. E que parte é essa que queria enxergar? Vamos dizer, entre aspas, a parte menos evoluída. Ou seja, vamos focar nos problemas e a gente cria aquilo que é trazido no Antigo Testamento, uma acusação. Falando com o português com sotaque de hebraico, uma acusação contra o povo de Israel. Então a gente vai colocar um espírito que acusa aqui o povo de Israel. E aqui é interessante.
Porque tem dois elementos. Um, que é a monoideia de Balac. Ele não tem outra vontade que não seja obcecado, ver... né? Qualquer semelhança será mera coincidência. Essa monoideia de Balac, do rei de Moabe, é para quê? É para que traga destruição, causa ao povo de Israel. É interessante, conversando com o nosso amigo Felipe, ele trouxe um livro de Bezerra, onde conta sobre a origem de alguns conflitos. E aqui a gente percebe que, muito provavelmente, a gente está diante de dois povos exilados, muito provavelmente, de Capela, na sua conjuntura Sim. maior. E esse conflito não se dá porque o povo está passando por ali. Não se dá por nenhuma razão. Assim, a gente não vê nenhuma razão para tanto ódio nessa monoideia. Mas a gente percebe que essa briga, muito provavelmente, ela já é oriunda de outros momentos e, quem sabe, se não mesmo até de Capela. Porque nada poderia explicar um ódio tão grande. E essa monoideia, para quem não entendeu porque eu usei a palavra monoideia, ela é a base para um processo obsessivo. Então, se ele tinha um ódio por si só, Balac, ou uma raiva por si só, a monoideia faz ele estar influenciado, criar afinidade fluídica para que espíritos que, vamos assim dizer, sopram a brasa desse ódio, para que ele possa acender um fogaréu, um incêndio de ódio por entre esses povos. Então, a gente está aqui de olho em um processo e que a gente não prestar atenção não é só sobre o povo de Israel e o povo de Balac, é sobre Balac que vive em mim, um rei daquela região que ainda não alcançou a luminosidade do evangelho, e se eu não presto atenção, eu crio afinidade fluídica para quê? Para uma obsessão para comigo, o que aqui na Torá está sendo trazido em terceira pessoa, mas vamos trazer para a primeira pessoa. E essa monoideia, se a gente alimenta, ela persiste. E ela é tão desracional, ela é tão irracional, que aqui a gente está falando de elementos do espírito. E a gente percebe uma ignorância desse espírito. Ele fala, não, vamos mudar de lugar físico. Ou vamos olhar por parte de um âmbito onde aquele espírito é pior. Ele não foi indulgente, ele não teve benevolência, ele está na completa contramão. Só que é interessante que a hora que eles saem e vão para esse ponto mais alto, ou seja, Bilam se eleva ainda mais para poder enxergar Israel. Ele fala, agora espera. Espera, porque pode acontecer que Deus apareça para mim. Ou seja, ele não deu garantia da comunicação. Ele não deu, assim, pode deixar, vou receber a mensagem. Se Deus quiser, ele pode mandar a mensagem para mim. E é interessante que Deus é dito aqui. Deus apareceu para Bilam. Ou seja, os espíritos trouxeram a inspiração. Os espíritos trouxeram a comunicação. Só que Deus coagiu ele a, mais uma vez, trazer palavras boas. Esse coagiu é só mais uma forma de explicar que ele não tinha controle sobre o que ele estava proferindo de sua boca. Ele falou, fala o seguinte, levanta-se, Balac, sobre os teus pés e ouça as palavras de Deus. Escute atentamente, o filho de Tzipor. Deus não é um homem que mente. Ele não é mortal que muda a sua mente. Ele diria e não faria, falaria e não cumpriria. Eu recebi as instruções para abençoar. E ele abençoou. Eu não retratei. Ele não observou idolatria por entre o povo de Israel. Ele não viu nenhuma transgressão por entre o povo de Israel. Se Deus está...
Então, ele faz uma segunda série de altares? Uma segunda série, e ele fala, Deus está com eles. Se o povo de Israel tem a afeição do rei da humanidade, lembre-se que Deus os tirou do Egito com força, Yad Hazaká, com muita força, com as mãos fortes. E Deus não está vendo nenhuma adivinhação no sentido da mediunidade corrompida por entre a nação de Jacob. Deus não está vendo nenhuma feitiçaria por entre o povo de Israel. Naquela época futura, os anjos dirão a Jacob o que Deus fez. Veja um povo que desperta como um leão e ergue-se como um leão. Ele não se deita até comer a sua presa e beber o sangue do cadáver. Balaque disse a Bilã, se você não for condená-los, pelo menos não abençoa. E eu vou passar para vocês comentarem. Só queria comentar o detalhe que ele ergue 7 altares, e ele vai nesses 7 altares e os abençoa. Aí Balaque leva Balaão para outro lugar, monta outra série de 7 altares, com 7 animais, os animais estão morrendo. Mata 7 animais, coloca os animais mortos nos altares. Agora sim, nesse aqui, agora você vai abençoar. Aí, na segunda vez, ele novamente reforça a ideia da bênção. Não é isso, professor? Exatamente. A mesma coisa. Agora, tem uma parte importante aqui, que entra aqui, é a questão do leão, né? No versículo 24. O leão de Judá, que é tão forte, e é tão símbolo, né? E que lá no Apocalipse, que Jesus é morto como cordeiro, mas ressuscita como leão, forte como leão. Aqui há uma referência a algo que iria acontecer no futuro, até mesmo já depois da ressurreição de Jesus, já depois da sua missão cumprida, o leão de Judá volta, representando a espiritualidade e a bênção de Jacó. Aqui há um entrelaçamento muito forte entre primeira, segunda e revelação apocalíptica, que também é uma revelação judaica, né? Então, veja o que ele diz, que o povo, como o leão, se levanta. Que leão é esse que se levanta? Como o leão se ergue e não se deita até que coma preso o sangue dos que foram mortos, beba. Então, aqui é uma metáfora à volta de Jesus após a sua morte, vencedor como um leão que foi morto como um cordeiro. Eu vejo isso também, a presença do Cristo, desse versículo. Não sei como é que vocês analisam, mas é um personagem muito forte no judaísmo, o leão, que foi quem deu toda a espiritualidade, foi quem trouxe toda a espiritualidade ao povo de Israel, que hoje se chama de judeu, por causa da tribo de Judá, que tem como símbolo o leão, da bênção de Jacó. O que acham? Mais um para o grupo dos cabalistas, né? Eu posso comentar? Você quer comentar primeiro, Elahá? Posso comentar? Então, tem algumas coisas aqui muito interessantes. A gente falou, ele é um médium autêntico, ele tem essa monoideia. O que o Elahá colocou, eu tinha realmente esquecido de falar, que ele faz todo o processo de novo, ele não tem preguiça. A gente vê que Balaque não tem preguiça no mal que ele se propõe. Ele era um matreiro persistente, né? Um matreiro persistente. E isso é uma característica, né? Do mesmo jeito que um dia a gente leva essa característica para o bem, quando desperta a nossa consciência, aqui está mostrando que é um espírito que ainda não é um espírito consciente ainda da vida espiritual. Ele ainda está focado nessa destruição, nesse processo. Agora é interessante o que é dito que Bilã diz para Balaque, porque Bilã, ele não é, segundo o Antigo Testamento, que a gente vai ver que ele não é flor que se cheire,
Ele não é um espírito evoluído, mas ele já tem o conhecimento, um certo conhecimento, até pelo que a gente percebe, bastante alto sobre Deus, sobre as leis que regem o espírito, sobre a mediunidade. E ele vai dizer assim, olha, Deus não é um homem que mente. Ou seja, ele não muda a sua mente. Ele está falando assim, ó, vou colocar a luz da doutrina espírita, atributos da divindade. Deus é imutável. As suas leis são constituídas em uma inteligência suprema. Então, suas leis são divinas. Esquece, Balaque, você está querendo mudar a lei. Se é da lei divina, Deus não transforma isso. Ele não é um mortal, ou seja, Deus é eterno, atributo da divindade. Ele falaria e não cumpriria? Ou seja, Deus rege, e todas as promessas que são simbólicas, tanto do Antigo Testamento, todas as promessas que nós encontramos, de, por exemplo, nos encontrarmos a caminho da luz, será um dia instituída para nós. A certeza de que Deus é misericordioso. Então, não tem dor que dure para sempre, não tem mal que dure para sempre. Isso é uma promessa de Deus a nós, que nasce também dos atributos. O que Bilam está tentando falar, fala assim, olha, Balaque, presta atenção, o mundo não vai mudar. O mundo é constituído, plano espiritual e material, por leis divinas. A gente não anula a lei da gravidade. E a gente também não anula as leis divinas. Então é interessante a gente observar que ele está tentando esclarecer Bilam, através dessa inspiração gigantesca. E, ao mesmo tempo, está chamando a atenção para todos, espíritos imperfeitos, para nós espíritas, para os espíritos que ainda estão inconscientes e até mesmo para os espíritos mais elevados, que refletem a todos os instantes sobre os atributos de Deus. Está tentando falar, você quer entender sobre lei divina? Choca isso sobre o mundo, choca isso com as leis divinas. Se contrariar a lei divina, não tem senso. E Allan Kardec se utiliza desse preceito para fazer as suas análises das mensagens dos espíritos. Se algum espírito chegasse e falasse algo que contrariasse um atributo da divindade, ele ia falar, essa mensagem feria um atributo da divindade, descarta, não podemos usar. Outro ponto interessante é a afinidade fluídica. Não adianta você querer. Pergunta 551 do Livro dos Espíritos. Como que é a pergunta 551? Pode um homem mau, com auxílio de um espírito mau, ou seja, pode Balaque, com auxílio de um espírito mau, que vai ser tentado trazer por um médium, Bilam, fazer mal para um terceiro, o povo de Israel? Resposta é, Deus não permitiria. Não, Deus não permitiria. Peraí, Álvaro, a gente sabe que isso acontece o tempo todo. A gente sabe que isso poderia acontecer. Não, quem permite a afinidade fluídica é aquele que tem imperfeição. Por que essas maldições, entre aspas, não são proferidas contra o povo de Israel? Porque quando aqui é lido para nós a condição que o povo de Israel se encontrava em relação aos outros povos do mundo, são os trabalhadores da primeira hora, são os que estão trazendo a revelação na instrução de que a mediunidade é santa missão para cada um de nós. Nós estamos diante aqui de espíritos que estão falando, olha, o povo de Israel está fazendo bem, eu não estou encontrando nada de mal. Acordar como um leão, sabe qual é a primeira coisa que um judeu fala depois de agradecer a Deus com Modéani Lefanecha Melechai Bekayam? Essa é a prece que se fala, a primeira frase que um judeu observante a Deus fala, obrigado, Senhor, por ter devolvido a minha alma, o Senhor é o rei da vida. Depois, a próxima coisa é Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, com as mãos nos olhos. Você levanta, se lembrando que Deus é o Criador do universo, que Deus é o Criador de todos os povos, de todas as nações, de todos aqueles, que Deus é eterno, suas leis são imutáveis,
que ele é único, que o Deus, nosso Deus, Criador do universo, é único. Então, ele acorda como um leão, e aqui o sentido é poético quando ele fala do cadáver, de beber o sangue, mas ele está falando assim, e o leão não deixa de cumprir a sua função. O povo de Israel tem a sua missão no planeta Terra e constitui essa missão. Pode ter havido equívocos, como diz Emmanuel, pode ser que em alguns pontos existam algumas questões que poderíamos ter feito de maneira mais aprimorada, sempre poderíamos fazer melhor. Mas o mundo deve o monoteísmo aos trabalhadores da primeira hora. O mundo deve a ideia da caridade, a ideia de cooperação do povo de Israel uns para com os outros. Tudo isso faz parte da missão que o povo de Israel, ele está acordando aqui nesse princípio para trazer ao mundo uma lição. E ele vai assistir, segundo aqui, né? A gente percebe essa profecia de Bilam. Ele vai também, ao final do dia, ou seja, num mundo de regeneração, assistir essa contribuição estando continuada pelo Evangelho e pela doutrina dos Espíritos. Primeira, segunda e terceira revelação. Então, por que ele não consegue amaldiçoar? Não tem afinidade fluídica. Álvaro, então eu nunca, se alguém, vou colocar bem aqui, bem entre aspas, se alguém fizer macumba para mim, não vai pegar? Macumba só pega se tiver afinidade fluídica. Se alguém te amaldiçoar, entre aspas, com a ajuda de um espírito ou não, ela só vai acontecer se houver afinidade fluídica. Poderíamos realizar esse processo com Jesus, por exemplo? Espíritos impuros, espíritos imperfeitos, indo fazer obsessão contra Jesus? Não, não dá. Então aqui, de maneira alguma, Bilam está dizendo, poderia acontecer, porque a missão do povo de Israel é esclarecedora, é luz para a humanidade, é a luz que seria sim atacada por todos os povos, como diz o Espírito Mordecai na Revista Espírita. Sim, o povo de Israel seria atacado por todos os povos, porque ele é a representatividade do frontispício de luz trazido, contemplado por Moisés, como diz o Espírito Mordecai no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a gente está diante de uma belíssima história sobre atributos, sobre afinidade fluídica, sobre mediunidade. São tantos elementos que aqui dava para a gente falar as 2 horas. Vou passar para vocês, Elahá, professor Severino Celestino. Em função da hora, eu acho que a gente podia avançar na história para a gente fechar essa discussão, né? Porque ele tenta a segunda vez, dá errado. Mas ele vai tentar uma terceira vez. Não é isso? Tenta. Dessa terceira vez, ele arma quantos altares agora? Vamos ver. 7 altares. 7 de novo. Mais 7 animais são mortos. Ou seja, a tentativa de comprar a consciência de alguém não houve ainda desistência. É como aquela pessoa que tenta corromper alguém e a pessoa diz, não vou fazer. Eu crio uma nova estratégia e envolvo a pessoa uma segunda vez. E ela consegue ter êxito da segunda vez. Aí eu arrumo uma terceira. Eu arrumo uma terceira oportunidade. Sabe lá se agora eu não consigo capturar esse cara. E eu executo a mesma coisa. Eu estou com dó dos animais, que mataram mais 7 agora. Então, mais 14. É um cabrito, touro, né? É um carneiro e touro. Um carneiro e um touro. Meu Deus. Um touro. Então, 14 vezes 3 já tem 42 animais mortos aí. Agora eu vou... Despertou-me aqui a Cabalá novamente. Analisemos as 42 gerações de Abraão a Jesus. De Abraão a Davi, 14, de Davi ao cativeiro da Babilônia, mais 14, do cativeiro da Babilônia até o nascimento de Jesus, mais 14. As 42 gerações. 42 estações desde o Egito até Israel.
São 42 gerações de Abraão a Jesus. 42 animais sacrificados nos 21 altares construídos. 21 vezes 2, 42. Sim. Então, você observa... E aí? O que vai acontecer? Balac diz a Bilam: ele é teimoso. Vou te levar para outro lugar. Vou te levar. Agora você vai ver. A gente só vai olhar os defeitos. Tudo que tiver de ruim. Quando a gente está no processo de ódio, quando a gente está no processo de raiva, a gente realmente só enxerga os defeitos da outra pessoa. Seja lá quem for. Ou seja, ele está diante desses trabalhadores da primeira hora, está diante dessa luz que se acende à humanidade, mas ele não enxerga nada disso. Ele fala assim: eu só quero acabar com esse trem. Vamos fazer esses altares mais 7, matar os bichinhos, vamos fazer esse sacrifício. E ele falou: agora, Bilam, vamos fazer diferente. Deixa esse negócio de mediunidade para lá. Não vamos usar mediunidade. Não vamos usar... A gente já fez isso por 2 vezes. Vamos agora só ficar se lembrando do que o povo de Israel fez de errado. O que aqui é a referência? Ao bezerro de ouro. Vamos olhar esse processo de equívoco do povo de Israel. É interessante a gente observar isso. Porque, mais uma vez, é uma aula aqui sobre afinidade fluídica. Por quê? Álvaro. Oi. O Cosme está lembrando aqui que 42 é um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Os 42 meses do Apocalipse. Verdade. Que é os 42 meses das profecias de Daniel. 42 semanas, né? Não, 72 semanas. Lá são 70 semanas, mas ele fala de 42 meses, que seriam 1.260 dias, que é o tempo da apostasia. Sim, e como o professor colocou, também tem a condição escatológica, né, disso, que é trazido no Apocalipse de Daniel, no Apocalipse, e também é trazido no primeiro capítulo do Evangelho de Mateus, versículo 17. Essa passagem que o professor Severino Celestino disse. Por quê? Porque sempre a gente encontra o começo, o meio e o fim. Microcósmico e macrocósmico dentro das escrituras. Então, o que a gente estava dizendo? Por que aqui é mais uma aula sobre afinidade fluídica? Porque quando a gente quer ver um espírito realizando um processo obsessivo, aonde ele vai focar? Na imperfeição. Mas se aquele espírito, que é o alvo da imperfeição, não tiver o complexo de culpa, tem afinidade fluídica para uma obsessão? Não. Não para uma obsessão naquele patamar. O complexo de culpa, o sentimento de culpa, mesmo que ele não seja latente à consciência, mas dentro do espírito, cria uma afinidade fluídica que permite com que espíritos obsessores se aproximem. Ou seja, aqui ele está falando, vamos falar do bezerro de ouro, do equívoco do povo de Israel. Por que desse equívoco? Porque deve ter culpa. Só que aqui, a gente já sabe que o bezerro de ouro, ele foi reparado. A gente já sabe que ele foi espiado. Isso ficou claro aqui no livro de Número mesmo, para nós. Então, a gente está diante de uma posição onde Balac está tentando da mesma forma que se faz um processo obsessivo, quando se tem uma monoideia e uma vontade de vingança. Ele está utilizando as mesmas questões. Agora ele fala, vamos lá. E Bilam, então, ele diz: a palavra daquele que escuta os dizeres de Deus, que vê a visão de Deus ao se deitar, mas com olhos abertos. Suas tendas são tão boas, ó Jacó. Suas moradas, ó Israel.
Elas se espalham como córregos, como jardins ao longo de um rio, como especiarias plantadas por Deus no jardim do Éden, como cedros na água. A água fluirá de suas fontes, e suas sementes terão bastante água. Seu rei prevalecerá sobre a Gaga. Sua soberania será sempre exaltada. Deus que tirou do Egito, com Yad Hazaká, com força imensa, consumirá todas as nações. Seus inimigos quebrará os ossos e mergulhará suas flechas. Ele se agachará e se deitará em sua terra como um leão. Um leão, quem ousará despertá-lo? Aqueles que abençoarem serão abençoados. Aqueles que amaldiçoarem serão amaldiçoados. Balaque, então, fica furioso e bate com as palmas das mãos. Eu chamei você aqui para amaldiçoar meus inimigos. E você abençoou 3 vezes. Eu te disse que daria honra extraordinária. Mas Deus simplesmente o privou dessa honra que o mundo físico poderia oferecer. E aqui ele diz: mesmo se você me desse uma casa repleta de ouro e de prata, eu não poderia transgredir a palavra de Deus. Deus fosse para fazer o bem ou o mal, que ele faça por conta própria. Eu poderia dizer o que Deus. Então, essa é a terceira. Eu vou passar para vocês, depois eu comento. Então, assim, a gente pode fazer só um fecho do seguinte sentido. Eles são 3 tentativas, todas semelhantes, e em todas as 3 ele promove um processo de negação daquilo que Balaque queria. E ele abençoa o povo e tenta novamente em 3 tentativas de comprá-lo sem obter sucesso. E Balaão, que havia sido chamado para amaldiçoar, acaba abençoando o povo, irritando o rei Balaque. Eu queria comentar algumas coisas aqui. Suas tendas são tão boas, ó Yaakov. Suas moradas, ó Israel. Isso é tão bonito. Porque dizem os Rahamim, dizem os sábios da Torá, que aqui é uma referência às tendas do povo de Israel. E como elas estariam? Eu vou fazer um desenho aqui. Elas estavam assim, ó. Eu vou colocar aqui, só para a gente ver. Não sei se dá para ver. Tá vendo? Se aqui é uma tenda, esse quadrado, a porta dela tá para cá. Se essa aqui é uma tenda, a porta dela tá para cá. Se essa aqui é uma tenda, a porta tá... O que está acontecendo? As portas das tendas, fazer que nem o Elahá, elas não são de frente uma para a outra. Elas são de lado. De lado. Ninguém se enxerga. E os Rahamim vão dizer, sabe o que é isso? As suas tendas são tão boas. Significa dizer, o povo é indulgente, um para com o outro. Eu lembro que nós estávamos, professor, numa live com a dona Leida, que acompanhou Zé Arigó por 15 anos, e eu perguntei para ela, eu falei assim, nossa, o que algo nesse sentido, nós perguntamos assim, sobre o que Dr. Fritz teria dito a ela, que é um dos maiores causadores das doenças. E ela falou, ele falou que o que mais causa doença na humanidade é a maledicência. Aqui nós podemos nos lembrar da fala de Jesus, os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Ou seja, suas tendas são belas, significa que ninguém fica olhando para a vida do outro. Se precisar olhar, seja indulgente, seja benevolente. Se tiver mágoa, perdoa, porque é isso que deixa o povo de Israel
aos olhos dessa passagem, segundo os Rahamim, extremamente conectado. Sob o ponto de vista espiritual, o que agrada a Deus é esse cuidado para não entrar na maledicência e para não ficar enxergando só os defeitos daquelas pessoas ao nosso redor. Ontem, professor, uma pessoa veio me perguntar sobre um vício físico. Falou, estão condenando esse vício físico lá no meu centro espírita. Álvaro, me ajuda. E eu falei, olha, realmente o uso do álcool é algo que nós devemos retirar de nossas vidas. E ela falou, Álvaro, eu ainda não consegui parar de beber. Ela falou, não é que eu sou alcoólatra, não é que eu bebo sempre, não é nada disso, mas assim, de vez em quando eu faço consumo de bebida alcoólica. Eu falei, olha, nosso papel não é virar, no seu caso, ela é mulher, falei, Madre Teresa em uma semana. Mas a gente precisa de estar sempre trabalhando as nossas imperfeições. Então, falei, se você bebe toda semana, mas beber uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, aumenta esse intervalo, até o ponto que você vai observar que isso não é importante da sua vida. É claro que se ela fosse alcoólatra, teria que ser radical, e de uma vez só. Mas não é o caso aqui. Eu falei, mas do mesmo jeito que a gente observa essa imperfeição e critica ela, seria bom que nós observássemos a maledicência como um todo. Porque a gente vai para a casa espírita e fica olhando, às vezes, os defeitos dos outros, e a gente entra numa sintonia tão negativa que isso tem trazido tantos prejuízos a tantos grupos espíritas. Isso tem desfacelado trabalhos mediúnicos, desfacelado casas espíritas. E o que faz com que a casa de Israel seja bela e bem vista aos olhos dos homens é a indulgência, a benevolência e o perdão das ofensas, nessa representatividade das tendas. Então, que a gente possa ter atenção dentro da nossa casa espírita e pensar que cada um de nós é uma tenda, que cada um de nós tem sim suas imperfeições, mas o nosso propósito não é ficar encontrando imperfeição no outro, é ficar encontrando a imperfeição em nós, para que a gente possa modificar as nossas vidas. Então, quando se faz isso, cria-se a condição para que rios de água viva, como diz Jesus, venham espalhar esses rios e que nós venhamos a encontrar um perfume, que é o perfume das especiarias, e a própria madeira, que é feito o tabernáculo, o cedro, os cedros que são utilizados no tabernáculo. Então, é assim que se constrói todo o tabernáculo. E vale a pena a gente olhar e perceber que tudo isso consumirá todas as nações. Seus inimigos terão todos os seus ossos quebrados e eles vão perecer diante do povo de Israel. Aqui não é sobre uma guerra de conquista física. É da mesma forma que Jesus falou para o senador Publio Lentulus. A sua glória não passa de um punhado de cinzas, porque Roma está despedaçada. Porque a Babilônia está despedaçada. Porque a Assíria está despedaçada. O Egito só tem ruína. E o que nós temos de representatividade autêntica da humanidade passada? O povo de Israel, representando esses trabalhadores da primeira hora. Não estou fazendo uma apologia aqui no sentido lato sensu, será? No sentido ordinal, mas estou fazendo uma análise no sentido espiritual, a verdade trazida ao povo de Israel. Então aqui, o que está sendo dito para nós é que se a gente encontrar a grandiosidade da primeira revelação, a gente consegue fazer uma boa caminhada dentro da nossa vida como espíritas. E aqui, mais uma vez, para finalizar, ele fala sobre o leão adormecido. Sabe o que os Rahamim, os sábios, dizem sobre esse leão adormecido? E fala, o povo de Israel, depois disso, ia ser subjugado a tantas outras nações. Mas nunca subestime um leão adormecido, porque quando ele acorda, ele traz novamente. Mesmo que o povo de Israel não podia fazer suas preces nos campos de concentração, não podiam fazer as suas preces nos pogroms da Rússia,
da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, quando os judeus eram perseguidos, na Europa Oriental, onde quer que tenha passado. Não subestime um leão deitado. Essa força da primeira revelação espiritual é o que permite com que a segunda revelação seja, então, intensificada, completada e estendida a todos os povos. E a doutrina dos Espíritos vem nos trazer a responsabilidade, o ajustar do vetor, o esclarecimento completamente necessário para que a gente olhe para tudo isso e fala, agora eu entendi o que eu tenho que fazer da minha vida. Eu não vou perder mais tempo. Essa encarnação vai ser dedicada a compreender a disciplina, o vigor e a força da primeira revelação. O amor, o perdão e a caridade na segunda. E o esclarecimento e a transformação dos nossos espíritos, que estão retardados ainda, endividados para com o passado da nossa humanidade. Mas na doutrina dos Espíritos tem encontrado caminho lúcido, caminho fulgurante, através do chamado dos Espíritos, através do esclarecimento dos Espíritos, através da dedicação dos Espíritos que têm vindo a cada um de nós, nos trazendo a uma live, nos levando a uma casa espírita, nos convidando a um trabalho da sopa, um trabalho de assistência fraterna, um trabalho de esclarecimento, um trabalho de divulgação e, acima de tudo, um trabalho de transformação dos nossos espíritos. Então eu queria colocar isso, Elahá e professor Severino Celestino. Muito bom, Álvaro. Bons comentários, lúcidos e racionais. E a verdade, quando a gente procura na casa espírita defeito nos outros, a gente nem cresce e multiplica os nossos. Vamos, então, chamar Denise Balô. Professor, o senhor encerra com a sua prece? Vamos orar a Jesus. Vamos agradecer a Ele por mais uma noite, por mais um momento de estudo, por tudo que recebemos, por tudo que aprendemos, por tudo que veio como prêmio do alto para cada um de nós. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Assim nos ensinou o Mestre Jesus. Porque só pelo conhecimento a gente pode discernir o verdadeiro caminho, como está lá no capítulo 30 do Deuteronômio. Eu coloquei diante de ti os dois caminhos, o caminho do bem e o caminho do mal. A opção é nossa. Jesus nos lembrava a porta larga e a porta estreita, e que a gente deveria escolher a porta estreita, porque a porta larga é a porta da perdição. E assim, amado Mestre, nós te agradecemos por esses ensinamentos, por esta feliz convivência, por essa comunhão ou comunhão entre nós, que eu, Denise, o Álvaro e o nosso querido Elahá possamos estar a serviço do Cristo, como se colocou Francisco de Assis, como instrumento da sua paz. Nunca o planeta Terra precisou tanto de paz. Nós teremos que fazer a nossa parte nesse projeto. Jesus não está alheio a nada do que está acontecendo. Precisamos, sim, em vez de fomentar as desordens, as notícias negativas, entremos no nosso quarto, fechemos a nossa porta, como nos orientou o Mestre, e oremos pela paz do planeta, porque a regeneração está chegando. E só aqueles que comungaram com o Evangelho, com o bem, terão lugar no planeta regenerado. Todos serão aproveitados no outro nível de vibração, de acordo com a conduta, com a sintonia de cada um. Assim, Mestre, nós te agradecemos por mais uma noite, por mais uma semana, por tudo que recebemos, pela convivência desses irmãos internautas, amigos, estimuladores da nossa responsabilidade.
que acreditam e despendiam seu tempo estudando conosco as mensagens que tu enviaste para a nossa libertação. Continua, Jesus, conosco, habitando em nossos corações e nossas mentes, e naqueles esquecidos, invisíveis da sociedade, que não se sintam abandonados por nós nem por ti. Que a tua luz resplandecente possa aliviar a dor e habitar no coração daqueles que tu consideras como teus filhos queridos, que precisam da tua luz e da tua proteção. Se conosco, Senhor Jesus, esta manhã, por todo o dia e sempre. Que assim seja.